Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre o Habitat, fundo high yield aí, que era da Habitat, né? Agora é da XP. Enfim, é um fundo com quase 800 milhões, patrimonial tá na casa de R$ 97. Ele vem pagando R$ 1 por cota, né? Deflação e tal, acaba que pega bastante nesse tipo de fundo, né? Mais competência e tal, puro lucro por competência e tal, não é tão fácil. 72 mil cotistas, temos aí uma taxa de administração e gestão bem puxadinha, né? Os destaques a gente passa batido. Ele começa no cenário macro, galera, que explica muita coisa do que está acontecendo, por que a bolsa está caindo e tal. Tá muito ligado nos fatores externos. Claro, existem fatores internos também que estão jogando contra, né? Questão fiscal e tudo. E a gente fica de olho. Então, quando você fica se perguntando, por que tá tudo caindo, não sei o que, cara, é o cenário inteiro, né, que tá atrapalhando. Se pelo menos aqui no Brasil tivesse um cenário bom, dava uma contrabalanceada no que tá acontecendo lá fora, mas aqui tá uma zona tão grande quanto lá fora, né. O fundo distribuiu aí R$ 1 por cota, que dá um dividendo de 13,6% em relação à cota de fechamento de mês. Né? Nos últimos 12 meses pagou 13,59. Lembrar que nos últimos 12 meses tem praticamente 4 deflações, né? Aí acaba que prejudica mesmo um fundo como esse. Ele até comenta, a correção monetária representou 23% da receita no mês. É pouco. A gente vai ver na DRE em relação aos meses anteriores para vocês terem uma ideia de como é que tá. Ele fala que a carteira do fundo tá tranquilo, saudável, legal, não tem nem o que falar. E um ponto legal que esse aqui, galera, é o único high yield que faz isso. Eles têm um relatório de monitoramento semestral. E assim, cara, né, baita aula para os outros. Né? O Urca, por exemplo, cadê o relatório? Então, assim, é um dos poucos fundos, acho que é o único high yield que faz isso. Né? Tem outros fundos que fazem, é um dos poucos fundos que fazem esse tipo de relatório, né? Porque não são todos os fundos de papel que fazem esse tipo de relatório, diga-se de passagem, e de high yield é o único. E assim que sair esse relatório, eu faço vídeo conversando, se tiver alguma coisa interessante, né? Aí eu faço vídeo sim, pra gente conversar isso sobre ele. Mas é bem legal essa pegada que eles têm. Durante o mês, o fundo fez uma nova alocação, esse CRI Buriti, nova operação e tudo, né, lá em Paraupebas. Para quem não conhece, Paraupebas é a cidade da Vale, fica lá no interiorzão do Pará, né, tem mina grande lá da Vale e tal, enfim, a cidade só existe por causa da Vale. Em outubro, ele também comprou mais 14 milhões em tranches adicionais. A gente já sabe que essas tranches adicionais ficam enchendo o saco do fundo já tem um tempo, né? Fundo hoje com somente 2,8% em caixa. Aqui na DRE a gente consegue ver, olha só que interessante. No mês de setembro, a gente já teve um ganho muito grande na correção monetária em relação a agosto. Agosto foi bem triste. Mas ainda está muito aquém dos últimos meses. Se você pegar aqui, vamos pegar desde o início do ano, praticamente 30%, 34%, 50%, 40%, 40 e poucos por cento, aí começou a cair, né, por conta da deflação, 30%, uns 15%, um pouco menos, aí aqui já caiu bastante, né, já caiu para 5%, e aqui já recuperou um pouco, mas ainda está muito aquém do que era, e esse número ele tende a ir ganhando força com o tempo, e aí o fundo vai melhorando a geração de receitas. A gente vê que no semestre gerou 2,97, pagou 3,20. Então tem um buraco aí que ele compensou com resultados acumulados passados, mas a gente saiba que, né, se seguisse nessa tocada, não vai seguir, porque a inflação volta a ganhar um pouco de força e tal, e aí o fundo vai voltar a entregar, né, com o fim da deflação, então isso não vai ser problema. Mas vamos imaginar que se seguisse nessa toada, aí pode saber que uma hora ia cair, né? Mas isso não vai acontecer aqui. Pode ser que ele segure aí um patamar de R$ 1. Nesse último mês, agora na São Datacom, foi R$ 1 de novo. Fique R$ 1, depois começa a ganhar um pouquinho mais de força e tal, devagarinho, as coisas vão acontecendo. A gente consegue ver, né? A distribuição dele que vem para estar um pouco mais calmo. Estratégias são aqueles fundos com esse tipo de 3 estratégias. Core, que ele carrega, tático, que ele gira, liquidez é o que ele tem de liquidez aí. Que o tipo de ativo, bastante CRI, tem uma mixariazinha em caixa e um pouquinho em fundo imobiliário.
Ele é muito focado em loteamento e multipropriedade, né? Então, setores mais puxados. E a taxa média da carteira IPCA mais 10,72, CDI mais 4,96. Taxa do CDI bem boa, hein? Carteira dele. Cara, é uma carteira pulverizada, assim, de certa forma. A gente vê aí, tem operações acima de 5%, ó. Não são muitas. Tem essa aqui que é mais concentrada. Olha lá, essa aqui e tal. Depois todo 4% e tal. Só essas primeironas aqui que tem uma concentraçãozinha. O restante, cara, é bem pulverizadinho. E que, para um fundo high yield, galera, quanto mais pulverizado, melhor. Porque no high yield, a chance de dar problema já é maior. Porque é uma operação de risco mais elevado. Então, se você tem um fundo pulverizadão, você não tem problema. Porque imagina, vou pegar um aqui de exemplo. O Buriti, que ele comprou esse mês, né? 1% do PL. Se isso aqui der problema, cara, é 1%, ó. Tá tudo bem. Agora, um fundo de high yield concentrado, aí já tem problema. Porque imagina, por exemplo, essa primeira operação dando problema, 6% do fundo. Já é algo, né? Já é algo. Aí você pode falar assim, 6% não é muito, não sei o quê. Cuidado com isso, viu, galera? Cuidado com isso. Pega o Becri. Becri foi de 3 em 3, 3 em 3, não sei o quê, virou 20. Então, cuidado, né? Porque você pega um fundo concentrado, se ele der 3 calotes nas operações concentradas, por exemplo, aqui no caso, vamos lá de exemplo. Se essas 3 primeiras aqui derem calote, ó. Se essas aqui derem calote, tá 4 porque essa aqui tem 2 séries, né? Mas se essas 3 aqui derem calote, nós estamos falando, ó, de 12, 15 e meio, mais ou menos. 17, 18 quase. Então, pra vocês terem uma ideia, não dá para ser concentrado, né? Não pode ser concentrado. O ideal é que o fundo seja mais pulverizado, porque se der, vamos imaginar um fundo pulverizadinho com tudo 1%, deu 3 calotes, 3%. Segue o baile, né? Então, esse é o ponto de sempre analisar. E o fundo high yield, ele tem que ir nessa direção, buscar esse tipo de pulverização para evitar dor de cabeça. Aqui a estratégia tática dele e tal, a gente vê o que ele cobra para fazer trade, tem alguns CRIs que estão nessa estratégia de trade também, e o de liquidez, que são ativos que ele aloca, alguns fundos que ele aloca para remunerar um pouco melhor o caixa, né? E aqui as operações. Cara, mais nada. A gente fica aguardando o relatório de monitoramento semestral, mas isso aí já mostra, né, uma baita iniciativa deles, já assim, larga na frente de todos os high yields, né? Porque a maioria. Ó, o grande problema dos high yields hoje tem sido a transparência. Até os high yields que são assim, que não são os problemáticos, né? A gente pode pegar aí Urca, Life 11, cara, tudo fundo que tem uma transparência bem ruim, né? Então tem que melhorar, porque senão fica difícil. Não dá para investir nesses fundos no escuro, é muito risco para ficar no escuro. Mas é isso aí. Então, galera, valeu, tamo junto aí. Até a próxima. Se gostou, já sabe, se inscreva. Se gostou mais ainda, vai ser membro. Fui.